Bom, graças a Deus, aula de filosofia da religião. Estamos aqui para o segundo dia, curso bacharel em teologia, quarto ano. Por isso, filosofia da religião. Como todos os fenômenos humanos, a filosofia ela também se intromete nos assuntos religiosos. E ela se intromete fazendo as perguntas, as críticas, os questionamentos. E ela vai causar os dilemas. Quer dizer que ela não entra aleatoriamente, por acaso, e sai de cena. Ela vai provocar mesmo, ela vai fazer as perguntas que a religião não gostaria que fosse feita, e quando é feita, a religião pode responder de forma evasiva ou verdadeira. A evasiva quer dizer que ela inventa uma resposta. Verdadeira é quando ela se fundamenta teoricamente. A filosofia ela não fica satisfeita com qualquer resposta. Se a resposta for evasiva, a filosofia será invasiva. Bem? Dei uma resposta qualquer, fugiu. Aí a filosofia vai invadir o campo mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema das fontes de autoridade das religiões. Porque, a grosso modo, qual é a fonte da autoridade das religiões? É o divino, tá bem? O divino é a fonte da autoridade. Todas as religiões se pronunciam como sendo autorizadas por Deus, ou pelos deuses, ou pelo divino, o sagrado. Vai depender muito de qual religião nós estamos falando. No nosso caso, que é o cristianismo, nós falamos que a fonte da autoridade da nossa fé, já que nós somos de matriz protestante, evangélica, pentecostal, a gente evita falar que a gente tem uma religião. A gente evita falar que nós pertencemos ao mundo religioso. Mas aí é uma incoerência, tá bem? Porque nós não falamos em nome de Deus e ensinamos política. Não falamos em nome de Deus e ensinamos ciência analítica. Nós falamos em nome de Deus e ensinamos a fé que pertence ao escopo religioso. O que a religião faz? A religião trata do assunto metafísico. Vou até escrever aqui de amarelinho, tá bem? Metafísico. Esse metafísico aqui é uma palavra que o Aristóteles gostava bastante de usar. Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, ele dizia que nós trabalhamos com o físico. A filosofia trabalha com o físico. Physis, tá? Do grego physis, O que é o physis? Physis é aquilo que é natural. Isso é physis. Natureza, physis. A filosofia trabalha com aquilo que é natural. Mas acontece um monte de coisa na nossa vida que não dá para ser explicado por leis da natureza. Quer dizer que está no metaphysis, além do natural. Está me levando para fora do meu mundo natural, do escopo natural. Por isso que é o meta, tá? Meta, algo que está além da física. Essa metafísica é o que a gente popularmente chama de religião. A religião, ela tem acesso ao metafísico. Ela tem acesso àquilo que está além do dia a dia, do natural. Acontece alguma coisa sobrenatural, sobrenatural. Não temos uma explicação natural, física. Este sobrenatural é o assunto da religião. Existe um mundo espiritual intrometido no mundo físico. Existe algo luminoso, tá bem? Algo etéreo, algo intangível, algo realmente inexplicável que se envolve com o nosso dia a dia, nossas escolhas, nossas decisões, nossos destinos. A gente fica incomodado porque nós não temos o controle do destino, nós não temos o controle do dia a dia, nós não temos sabedoria ou conhecimento das coisas, e a gente tem que ter uma explicação. Qual é a explicação? A explicação é metafísica, é sobrenatural. O luminoso está se intrometendo no mundo corpóreo, no mundo das sombras, tá? Porque o que é o luminoso? Luminoso é aquilo que é bem, mas é algo mental mesmo, é de mente, do nous, da mente. Está se intrometendo, eu não sei explicar isso daqui, eu não sei explicar a luz do sol, eu não sei explicar a sombra das árvores,
eu não sei explicar o canto dos pássaros, eu não sei explicar o nascimento de uma criança. Se eu consigo explicar fisicamente, estou dentro do mundo natural. Se eu não consigo explicar, eu vou para o sobrenatural. A vida, por exemplo, a origem da vida. A origem da vida é um assunto que diz respeito à religião. A nossa religião, a nossa fé diz que foi Deus quem criou a vida, e que dá a vida, e sustenta a vida, ou interrompe a vida. É Deus. As ciências biológicas vão dizer que não, que é um conglomerado biológico, orgânico, físico e químico. Deu certo. A sopa deu certo. Aí tem um princípio de vida. Mas se você reúne todos os elementos químicos da natureza, todos, pega todos os elementos químicos da natureza, coloca na panela e faz uma sopa, não fica vivo. Não tem vida ali, não tem vida biológica, não tem uma vida racional, uma vida consciente. Não tem nada, você tem minérios, você tem químicas. Por isso a religião fala, mas nem adianta mesmo, porque a vida, ela é algo sobrenatural, pertence a outro mundo. A religião tem que ter uma fonte de autoridade. Alguém vai falar em nome da religião. Essa é a pergunta que a filosofia faz. Escuta, tudo bem, já explicou que o assunto de vocês é metafísico, o assunto de vocês é luminoso, é espiritual, é sobrenatural, não é da nossa ordem das coisas, mas com que autoridade vocês falam isso? Quem é que ensinou isso para vocês? Deus. Nossa fé cristã diz Deus. Mas não tem só a religião cristã, não tem só a fé cristã. Você tem religiões que são religiões animistas. Religiões animistas são aquelas que acreditam que o mundo tem alma. O mundo é animado por uma alma universal. São as religiões animistas. Por isso, o vento tem alma, a água tem alma, a terra tem alma, o fogo tem alma, os elementos da natureza têm alma. Existem religiões de matriz fetichista, vão dizer que os objetos eles possuem energias cósmicas, energias positivas, vidas. Algumas religiões são politeístas, outras são panteístas, outras são panenteístas. Religiões existem diversas. Cada religião vai dizer que a sua fonte da autoridade sempre vem desse mundo espiritual, desse mundo luminoso, desse mundo metafísico. Todas falam. É comum, tá bem? Nós, dentro da nossa fé cristã, falar a fonte da nossa religiosidade ou da nossa fé é aquilo que os profetas ensinaram para nós. Você vai ler lá no Antigo Testamento, tá? Que esses profetas são chamados de Nabi. O que é o Nabi? O Nabi é o que antigamente chamava-se de vidente. O vidente é um homem que dentro da comunidade humana, dentro da sociedade humana, ele passa por experiências metafísicas, bem, que na Bíblia não é chamado de experiência metafísica, é chamado de experiência profética. Ele é um profeta. Mas lembrando que a palavra profeta não vem do hebraico, Nabi, é uma palavra do grego, profetés. Então, profetés é o equivalente do Nabi no Antigo Testamento. É um homem que dentro da comunidade humana, da sociedade humana, ele é um eleito, tá bem? Por Deus. Ele não se escolhe, ele não se oferece, ele não se voluntaria. Ele nasceu dentro de uma visão panorâmica, tá bem? Do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Ele é um escolhido de Deus, um eleito por Deus. Ele não interfere nesse chamado, ele não se apresenta, não se voluntaria, ele é chamado. Esse chamado vem através de experiências místicas, sonhos, visões, vozes que ele ouve, tá? Audições. Ele entra em êxtase profético, arrebatamentos. Ele passa por experiências místicas, ele entra em êxtase profético. É naquele momento que ele tem uma experiência que algumas religiões chamam de experiência extracorpórea, tá? Não está restrito ao corpo, não é algo produzido pela mente.
não é algo produzido pela sociedade em que ele está, é extracorpóreo, é como se ele saísse dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Quando se fala que um profeta ouviu a voz de Deus, não é porque os seus tímpanos se abriram e ele começou a ouvir uma voz como eu ouço a voz de vocês e vocês ouvem a minha. Ele ouve esta voz no mundo místico, no mundo metafísico, é um arrebatamento de sentidos. Esta voz de Deus não pode ser ouvida no mundo dos homens. Deus não pode falar no mundo dos homens. Você vê, por exemplo, o mito de Zeus, que não é a nossa religião, é a antiga religião grega. O mito de Zeus. Era impossível que Zeus entrasse no mundo dos homens do jeito que ele é. Zeus, do jeito que ele é. Impossível. Ele tinha que assumir uma forma humana, uma metamorfose. Tinha que assumir uma forma humana. Ele assumiu uma forma humana para poder se comunicar com as pessoas. Mas, via de regra, o Zeus não costumava muito vir na Terra, a não ser quando ele tinha necessidades de vingança ou necessidades de fazer sexo com as mulheres. O Zeus era um pegador do Olimpo. As deusas não satisfaziam ele. Além das deusas do Olimpo, o Zeus tinha que ter contato com as mulheres dos homens também. Mas, via de regra, ele ficava no Olimpo. Quando ele mandava uma mensagem do Olimpo para os homens, ninguém entendia, porque ele só tinha 2 linguagens para falar com os homens, que era o trovão e o raio. O trovão, aquele barulho ensurdecedor, é a voz de Zeus, com Z, tá? É a voz de Zeus. Zeus está falando. Quem entende o que o Zeus está falando? Ninguém, é só trovão. Mas para quem entendesse, um vidente, um sacerdote, um mago, para quem entendesse, iria interpretar a voz de Zeus. Mas isso aí era raro, não tinha quem entendesse Zeus falando. Ou então, muito irado, muito nervoso, muito vingativo, ele enviava os seus raios, e com os seus raios ele ficava bem claro que ele não está só lá no Olimpo, mas que ele interfere na Terra também. Ele impunha o terror. De vez em quando Zeus estava pacífico, estava calmo, queria enviar uma mensagem aos homens, mas ele não podia falar na linguagem dos homens. Chamava um outro deus, chamado Hermes. Esse Hermes, ele é um poliglota, porque ele fala a língua dos deuses e todas as línguas dos homens. Ele é um poliglota, ele é um mensageiro. O Zeus falava com o Hermes, e o Hermes vinha trazer a mensagem para o humano. Mas não é para qualquer humano, é para o herói. O Hermes não fala com os humanos, os mortais quaisquer. Fala com os filhos de Zeus. Como eu disse, o Zeus vinha, copulava com as mulheres, tinha filho com essas mulheres, voltava para o Olimpo. Os filhos tinham uma história para cumprir, tá bem? Uma história. Eles não sabiam que história que era essa, mas nenhum filho de Deus nasce por acaso. Todos os filhos de Zeus, ou do Deus, ele nasce por um propósito. Ele tem um oráculo, tem uma profecia. Olha a palavra profecia aqui, ó, do grego, tá? Uma profecia existe sobre o herói, mas o herói não sabe que ele é herói. Sempre existe uma tragédia na vida do herói, ó. Essa palavra tragédia, ela é incômoda para nós na filosofia, e ela é incômoda também no mundo religioso. Eu aconselho vocês, quando puderem, adquirir esse livro aqui, tá? Tanto pela pessoa que escreveu, quanto pelo conteúdo. Acredito que a gente tem que ler sobre tudo. Eu tenho várias críticas acerca do Luiz Pondé, tá bem? Tenho várias críticas sobre ele, mas eu não deixo de ler as coisas só porque está escrito Pondé. Muito pelo contrário, já que está escrito Pondé e eu tenho muitas críticas sobre ele, eu vou ler o que ele escreveu. Então, Luiz Felipe Pondé escreveu Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski. Eu vou passar para vocês aí, dar ali uma folhada. E ele fala sobre o problema da tragédia, tá bem? A religião trágica, a religião é trágica. Dostoiévski, ele era um pensador cristão, um poeta cristão, um novelista cristão, mas o Dostoiévski, ele também era considerado um profeta cristão, porque muita coisa que ele escreveu de uma maneira oracular. Olha a palavra oráculo aqui, ó. Maneira oracular
É uma coisa mais ou menos parecida com o Nostradamus. Nostradamus, ele era um vidente, tá bem? Ele praticava a hidromancia, ele tinha visões dentro de um recipiente com água, ele tinha visões, escrevia aquelas visões em forma de centuras, tá? De 100 em 100, mas ele colocava tudo de maneira oracular, ele usava figuras de linguagem. O pessoal que estuda Nostradamus diz que ele coloca em forma de oráculo ou em forma de centuras, usando linguagem figurada, porque no tempo que o Nostradamus viveu, era caça às bruxas. Um profeta cristão que trouxesse revelações sobre o que vai acontecer com o príncipe, com o rei, com a monarquia, com as nações, não viveria muito tempo. Seria queimado na fogueira, mandado para o exílio, esquartejado, torturado. O que faz o Nostradamus? Escreve as visões dele, mas ele escreve de uma maneira decodificada, que tem duplo sentido. Você não entende literalmente, isso é um oráculo. Oráculo não é um texto em prosa, tá bem? Oráculo não é um texto que você começa a ler aqui no ponto do parágrafo e você termina no ponto final. Oráculo é uma linguagem que o profeta usa, mas ela é como que decodificada. É uma linguagem profética. Ah, mas eu não percebo isso quando eu leio a Bíblia, tá? Na Bíblia eu leio tudo de uma maneira em prosa. Mas você lê assim porque já está traduzido. Então, na tradução, na tradição, na leitura devocional, o oráculo do profeta foi colocado numa linguagem para o dia a dia. Só que por baixo do texto, quer dizer, por baixo dessa camada literária, está o oráculo, está a revelação. E é com esse oráculo aqui que os fariseus tropeçaram, tá? Fariseus, saduceus, herodianos, essênios, a turma toda tropeçou, porque queria ler o oráculo de maneira, dentro de uma hermenêutica deles, que não era a hermenêutica que o Cristo trouxe. Quem trouxe a hermenêutica cristã? O Cristo. Quando ele pegou o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele disse: hoje se cumpriu aos vossos olhos esta profecia, este oráculo. Eles não entenderam, porque não era assim que eles liam. A hermenêutica não permitia, a hermenêutica deles não permitia que aquilo fosse interpretado daquela maneira, daquele jeito. O profeta fala de maneira oracular. Ele fala com um destinatário assertivo, tá? Quem é o destinatário do profeta? É o grande povo? É a grande massa? Não, tem uma pessoa específica que vai receber, ou uma comunidade específica. Tá pegando? No caso aqui, os Zeus, voltando para a minha metáfora, tá bem? Os Zeus fala numa linguagem que os homens mortais não entendem, é trovão, é raio. O Zeus desce, tem alguns filhos, esses filhos eles são heróis, mas não sabem que são heróis, e por isso, em determinado momento, há um oráculo sobre a vida deles, geralmente no nascimento. Quem é que vai fazer esse oráculo? É o profeta, ou a pitonisa, tá bem? A pitonisa é a feiticeira, é o que a gente chama de feiticeira, é aquela que mexe com artes mágicas. No caso, o Nostradamus, ele era um feiticeiro? Para o Novo Testamento era, porque ele mexia com hidromancia, e no Antigo Testamento também era condenado a hidromancia. A hidromancia é essa arte religiosa, essa ciência religiosa de ver as coisas dentro da água, assim como existe a bola de cristal, que os mágicos, ou os magos, né, não os mágicos, os magos usam a bola de cristal, o espelho negro, para poder ter visões também. A gente já teve aula sobre isso aqui na antropologia e outras matérias. Antropologia religiosa, eu falei sobre isso. Quer dizer que o mundo religioso tem essas pessoas, esses profetas que eles são acessados pelo divino. O Zeus, ele não conseguia falar diretamente com os homens, chamava o Hermes, que é um poliglota do Olimpo, e ele vinha e ele trazia a mensagem para o herói, para o filho de Zeus. Trazia a mensagem: ó, teu pai é Zeus, teu pai não é o pastor que está te criando, teu pai não é o rei que está te criando, o teu pai é Zeus, copulou com a tua mãe, e você é um herói, você está destinado a ter uma tragédia, sofrer uma tragédia, tá? Aqui está o livro que eu falei para vocês do Pondé, se vocês quiserem folhear, tá? O índice.
É difícil de ler, tá? É pesado de ler, às vezes é enfadonho de ler, mas vale a pena. Na vida do herói sempre tem uma tragédia. No final ele perde. Não é sempre que o herói ganha. É uma tragédia. Coisas ruins estão determinadas para acontecer na vida do herói, do filho de Zeus. Pode ser de Zeus e pode ser de Poseidon. Esses dois aí são os grandes pegadores, tá? É o Deus que fica espalhando filho do mundo e volta para o Olimpo e deixa a criança aí sendo criada pelo pai que não sabe, tá? Ele não sabe que o filho não é dele. Ele desconfia, mas ele não sabe. Depois daqui ele sabe, que fica sabendo que ele foi traído pelos deuses, tá? Pelos deuses. Então esse Hermes é da onde vem inclusive a nossa palavra hermenêutica, tá bem? Hermenêutica, a ciência da interpretação dos textos difíceis. Zeus tem uma linguagem difícil, fala com o herói, e agora o herói vai ter a sua vida trágica, e nessa vida trágica ele pode morrer no meio do caminho, inclusive, ou pode perder, ou pode ser transportado para o Olimpo. Alguma tragédia vai acontecer, pode ficar cego, como é o caso do mito de Édipo, que arranca os próprios olhos, tá bem? E depois ele se castra a si mesmo. É o Édipo, o mito de Édipo. Aí tem o mito de Teseu, tem o mito do Hércules e por aí vai. É tudo filho dos deuses, bem? Qual que é o ponto que eu estou falando para vocês? Que a primeira fonte de autoridade é essa experiência do profeta. O profeta que é designado por Deus para poder fazer a mediação do que está lá com a gente que está aqui. É o profeta a fonte da autoridade, e eu ouvi do profeta. O profeta que tem ligação direta com Deus, ele se apresentou para ser profeta? Não. Como diz o Antigo Testamento, no caso de Amós, o profeta não pode não vir. O profeta ele é obrigado a obedecer. No Antigo Testamento o profeta não tem liberdade ou livre-arbítrio para não profetizar e para não entregar o oráculo. Ele é obrigado a entregar o oráculo. Se ele não entregar o oráculo, acontece como aconteceu com Jonas. Não tem para onde fugir. O profeta não tem essa liberdade. Ele não tem. Ele não consegue não fazer. O Eliseu, escolhido. O Elias, escolhido. O Moisés, escolhido. O Abraão, escolhido. Todos os profetas do Antigo Testamento têm essa consciência de que ele está sendo inexoravelmente eleito, escolhido, e escolhido a dedo. Uma vez que o profeta é escolhido pelo próprio Deus, agora ele vai transmitir o oráculo. E ele tem uma vida tão regrada, mas tão regrada, que Deus fala até o caminho que ele tem que andar. É o caso do profeta novo e o profeta velho. Você vai por aqui e volta por ali. Aí o camarada desobedeceu o que Deus disse para ele e virou janta de leão. E aí o texto diz: leão, o Senhor enviou. Bem, o Senhor, não é para desobedecer. Deus é inexorável com o profeta. Ah, mas e se ele for profeta da outra religião, como é o caso de Balaão? Não tem problema. Ele se interpõe no caminho do profeta Balaão e coloca a palavra na boca do Balaão que ele tem que dizer. Veja que Deus não dá liberdade nem do profeta usar o que ele quer usar como vocabulário. Ele tem que falar as palavras do Senhor. Do Senhor. Aí você fala, mas isso é só na nossa religião judaico-cristã? Isso aqui é uma comum nas religiões. Tá bem? É uma comum. Aqui o xamã, o brahmane, o iluminado, toda essa turma, eles são obrigados, por terem sido eleitos, escolhidos, tá bem? São obrigados a transmitir oráculos, ó, é oral, tá? Estou falando. E com isso vai crescendo a força da autoridade profética. Os profetas, eles são temidos pelo povo. Eles são temidos, porque Deus não manda simplesmente eles falarem, Deus dá poderes para eles. Esses poderes incluem, como o poder de Elias, de mandar fogo descer do céu. Os poderes de Moisés, de trazer as pragas sobre o Egito, o mar virar sangue, a terra se abrir. Não todos os profetas, mas os profetas, via de regra, eles são os ungidos de Deus, os eleitos de Deus. Não pode tocar no profeta. Quem toca no profeta paga um preço terrível. Deus, não é que Deus blinda o profeta, mas ele é um sinal de Deus. Ele é um sinal. Alguns deles têm poderes realmente que são concedidos para ele por palavras, tá? Basta eles profetizarem. Não vai chover 3 anos aqui. Profetizou. Um dos profetas temidos da antiguidade, segundo os mitos, era o profeta Enoque, né? Os mitos dizem que ele era temido. A gente não tem nada sobre ele na Bíblia praticamente para poder corroborar isso daí. Mas ele era um sinal.
porque ele andou com Deus 300 anos. E por aí vai. Não desafie um profeta. Ele está falando não da palavra dele, está falando da palavra de Deus, em nome de Deus. E Deus está vigiando se o profeta está cumprindo a vontade dele. Se o profeta entregou exatamente o oráculo como Deus mandou, assim é a palavra que sairá da minha boca, não voltará para mim vazia, vai se cumprir, precisa ser cumprida, e não tem como. Você vê o caso do Abraão. Abraão vai e o Deus pega e fala: ó, restitui a mulher desse homem, porque ele é profeta. E enquanto não restituiu todas as mulheres com o ventre fechado, uma praga. Quer dizer que a mulher de Abraão, Sara ou Sarai, né, ficou pelo menos uns 2 anos morando no harém do Abimeleque e no harém lá do faraó. Mesmo assim, Deus protegeu a mulher e o profeta e puniu a nação, mesmo que o profeta tinha lá feito uma trapaça. Porque Deus é pelo profeta. Deus não é por aqueles que estão recebendo a profecia, ele é pelo profeta. O profeta faz parte da tropa de elite de Deus, e Deus vai proteger ele. E se tem alguém que pode punir o profeta, é só Deus. Só Deus tem essa autoridade. Agora você imagina um homem, tá, como Samuel, autorizado por Deus, fala, acontece raios, trovões, ora, fogo cai, que nem no caso de Elias. Se você não vai receber uma palavra de um homem desse, se você vai questionar a autoridade dele, você vai questionar a autoridade de um profeta que está falando em nome de Deus e acontece alguma coisa? Isso é em todas as religiões. Não dá para você desafiar alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, porque Deus protege ele. Moisés foi desafiado pelos 2 irmãos e uma ficou leprosa e exposta à vergonha por 1 semana. E o outro teve que se humilhar diante de toda a congregação, porque ele não temeu falar contra meu servo Moisés, que vê a minha face, diz Deus. Profeta não é um qualquer. Hoje a gente sabe que a gente tem um problema, que profeta está sendo gerado, está sendo produzido, né? Produzido em alta escala. Todos nós agora a gente acha que é profeta de Deus e que profetiza, e eu profetizo sobre a sua vida isso, aquilo, aquilo outro. Nos tempos bíblicos e nos tempos religiosos mesmo, o profeta é o seguinte: tinha que acontecer o que ele falou, porque senão, vergonha, escárnio, portas fechadas e apedrejamento. Falou e não aconteceu, pode exterminar do meio do povo. Hoje a gente não tem esse negócio de extermina do meio do povo, né? Não cumpriu, coitado do irmão, né? Tá com a barriga cheia. Fica por isso mesmo. Nos tempos bíblicos não é assim. Falou em nome do Senhor, em nome de Deus, em nome da divindade. Não cumpriu-se o oráculo dele, aí ele é escarnecido pela sociedade, expulso da sociedade e eventualmente morto mesmo. Morto. O falso profeta é tratado como alguém assim que não merece crédito, não merece viver. Bem, é lógico que isso aí não é uma coisa que dá para colocar em prática o dia todo. Existiam centenas e centenas de falsos profetas que profetizavam para o rei, para o gosto do rei, e não acontecia nada, e eles ficavam por isso mesmo. Aí é onde a filosofia começa a desconfiar. Escuta, tanto profeta está surgindo aí que profetiza tanta coisa e não acontece nada. Ou aconteceu no passado, ou sempre acontece longe da gente. Já perceberam isso? Aqui entra a filosofia. É profeta, está profetizando prosperidade para a nação brasileira, mas é sempre uma prosperidade distante, não é algo do dia a dia. Profetizando portas abertas, mas é sempre distante, não é aqui. Profetizando a cura, mas é sempre distante, não aqui. Entra a filosofia fazendo a crítica. Aí o Kant vai falar que isso aí é a infantilização. Somos infantis. A gente acredita na palavra do profeta, e mesmo que não aconteça o que ele está falando aqui, a olhos nus, ele mantém a autoridade dele. A filosofia fala: não, isso aí é infantilização. Está abrindo mão de algo importante para você, que é a sua razão, ou o seu poder de crítica. Fica difícil, né? Esse aqui é o primeiro passo para a gente começar a fazer as perguntas. Os irmãos vão fazer suas perguntas. Os profetas são a fonte da autoridade.